falar agora sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas que saiu hoje e que aponta um cenário, de certa forma, parecido com a da Quaest, tá? Mas um cenário que pelo menos tem números mais realistas. Vocês sabem, a Paraná Pesquisas ela foi muito mais próxima do resultado final nas eleições de 2022, né? Então, assim, tem uma veracidade maior que a da Quaest. A Quaest sempre puxou muito o saco do Lula. Inclusive, na pesquisa da Quaest, eles fizeram um monte de perguntas do tipo, não, o que você acha se o Trump está ajudando, está atrapalhando, não sei o que lá. Umas perguntas que a verdade é que isso não tem como obter essa informação em pesquisa. Isso foi só mesmo para fazer propaganda, para dizer que o Trump está errado e não sei o que lá, e o Lula está certo, o Alexandre de Moraes está certo. Mas a verdade é que o que mostra nessa pesquisa aqui da Quaest e na pesquisa da Paraná Pesquisas aqui também, é basicamente a mesma coisa. O Lula tendo uma pequena melhora de avaliação, mas ainda muito ruim a avaliação. E Bolsonaro não sofrendo nada com isso. Apesar de coisa, é impressionante como é que o Bolsonaro ainda está na frente do Lula, mesmo depois de toda essa pancada, mesmo depois de toda essa pancadaria. Quanto mais o STF bate no Bolsonaro, mais o cara fica popular. É realmente incrível isso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Noviça Rebelde, em Briga de Saci, Qualquer Coisa Voadora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente sempre faz essa ressalva que essas pesquisas todas não conseguem acertar muita coisa, mas dá para medir a temperatura da coisa de forma geral, né? E, de certa forma, embora o pessoal da esquerda esteja comemorando aqui, ó, Paraná Pesquisas, Lula vence todos os candidatos da direita e empata com o inelegível, né? Dizendo que só o Bolsonaro consegue tirar Lula em 2026, o que é falso. A gente vai ver que ele está falando aqui dos cenários de primeiro turno. E cenário de primeiro turno, cara, é aquela coisa que não tem lógica nenhuma fazer pesquisa a essa altura do campeonato, sendo que a gente não sabe ainda quem serão os candidatos de cada lado, né? Quem que vai estar nessa pesquisa, quem que não vai estar, no final das contas, na eleição, né? O que eu acho que chama atenção nessa pesquisa, o que mais chama atenção é o que apontou o pessoal do Diário do Poder aqui. Preso e sob pancadaria há anos, Bolsonaro aparece à frente do Lula em empate técnico, né? Então, mesmo no primeiro turno, o Bolsonaro ainda aparece à frente de Lula e no segundo turno com uma boa vantagem à frente do Lula, embora em empate técnico nos dois casos, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o principal resultado. Você pode ver que o Lula empatou com o Bolsonaro, Michel e Tarcísio no segundo turno. Porque o segundo turno é o que faz diferença você medir agora. Ou seja, quem chegar no segundo turno com o Lula é que vai interessar no final das contas. A verdade é que o primeiro turno não quer dizer muita coisa, né? Ninguém vai ganhar no primeiro turno. Não tem nenhuma hipótese de alguém ganhar no primeiro turno. Então vai ter segundo turno. E o segundo turno é o que interessa no final das contas. Eles fizeram um monte de medições aqui do primeiro turno. Aqui, ó. Tem um monte de medições aqui o cenário. Bolsonaro, Lula. O Bolsonaro fica na frente aqui, tá vendo? 32%. Mas aí tem o Ciro Gomes aqui, o Ratinho Júnior e o Ronaldo Caiado. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? E se o Ciro Gomes não participar da eleição? O que vai acontecer? Esse valor aqui vai para o Lula? Né? E o Ratinho Júnior e o Caiado, se eles não participarem, o valor deles vai para o Bolsonaro, o que vai acontecer? E se tiver outros candidatos também, entendeu? O grande problema de você fazer primeiro turno é que você não sabe ainda quem são as pessoas. Assim, é verdade que fazer primeiro turno só depois que já estão registrados os candidatos, beleza, isso seria só em agosto. Mas chegando perto da eleição, a gente vai ter uma noção melhor de quem serão de fato os candidatos nessa eleição. Por enquanto a gente não tem isso, né? Então, assim, esse resultado aqui não quer dizer muita coisa, esses cenários de primeiro turno. E diz o pessoal do DCM, aqui, o Diário do Centro do Mundo, Folhetim Comunista, né? Dizendo que Lula vence todos os candidatos da direita e empata com Bolsonaro. Empata não, perde para Bolsonaro, né? Mas, de novo, é cenário de primeiro turno, né? Primeiro turno tá aqui, ó. O Lula com a Michelle, mas botaram a Michelle, botaram o Renan Filho, botaram o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior. Ou seja, né, é lógico que isso daí, o equilíbrio que você coloca aqui acaba prejudicando a coisa. Verdade seja dita, a Paraná Pesquisa foi pelo menos honesta de botar dois candidatos de esquerda, o Renan Filho e o Ciro Gomes, e dois de direita, o Ratinho e o Caiado, né? Então meio que equilibrou um pouco a perda de votos aqui. Mas ainda assim é um negócio complicado, você não sabe quem é que vai, né? Então essas medições de primeiro turno aqui eu acho muito pouco razoável, né? Agora, a grande questão é justamente no segundo turno. Aí sim, o segundo turno é que é uma coisa importante, porque independentemente de quem for, alguém vai passar com o Lula para o segundo turno, e aí que a gente tem que ver esse negócio. E aqui você vê claramente que o Bolsonaro ganha do Lula com bastante folga, inclusive, 44-41, ou seja, 3 pontos de diferença. É verdade, como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então isso daqui ainda seria um empate técnico, né?
A Michelle também ganha do Lula. O Tarcísio fica com empate numérico aqui, exatamente empate numérico aqui do Tarcísio com o Lula. Colocaram aqui pela primeira vez o Rogério Marinho como uma opção do PL. O Rogério Marinho, ele é senador pelo Rio Grande do Norte, pelo PL, então ele é um cara de direita, é um cara que tem o apoio do Bolsonaro e coisa e tal, mas o primeiro teste dele aqui, ele dá bem perto do Lula aqui, né? É verdade, né? Ficou atrás do Lula aqui, por ser menos conhecido, né? E a grande coisa que esse pessoal não mostra nessa pesquisa aqui, como eu sempre ressalto, é que, embora a Michelle esteja só um pouquinho à frente do Lula e o Tarcísio esteja empatado com o Lula e o Rogério Marinho um pouquinho atrás do Lula, na prática, todos eles têm muito mais espaço para crescer do que o Lula, né? O Lula tem uma rejeição muito grande, né? E a tendência é piorar à medida que o tempo for passando. Então, todos eles têm muito mais potencial de crescimento na eleição do que o Lula. Então, se o Bolsonaro é outro que é mais complicado. Eu acho que o Bolsonaro está na frente do Lula aqui, mas o potencial de crescimento dele também é limitado. Ele e o Lula teriam um potencial de crescimento ali meio limitado nessa história. De qualquer forma, o PL tem outras opções excelentes aqui para isso, né? O Rogério Marinho é a primeira vez que colocam o nome dele aqui. Me parece um bom nome, né? Mas, de novo, eu faço sempre essa ressalva. O importante para mim é quem o Bolsonaro vai escolher no final das contas, né? Bom, vamos dar uma olhada na pesquisa completa? Está aqui a pesquisa completa, olha só, vamos começar do início aqui, que eu dei uma lida nela toda aqui. Ele começa explicando aqui a amostragem, o que teve, coisa e tal, e aí vem aqui para as simulações de primeiro turno, né? Então está aqui primeiro turno espontânea, sem indicação de nomes, né? O Lula ficou um pouquinho à frente do Bolsonaro, mas basicamente o mesmo valor, né? A estimulada, que é aquela em que são apresentados os nomes para a pessoa e a pessoa escolhe os nomes. E daí o Bolsonaro está na frente um pouquinho, com 35,2 contra 34, mas aí eles vêm falando aqui um monte de coisa sobre vários cenários de primeiro turno, mas como eu falei para vocês, no primeiro turno, cara, não tem lógica ficar pesquisando isso agora, né? A não ser para você testar a viabilidade de nomes, como é o caso do Rogério Marinho, estão testando a viabilidade dele, ok, acho que é válido ver como é que ele se sairia no primeiro turno, né? Aqui, ó, o curioso também da pesquisa da espontânea é que coloca os nomes que as pessoas sugeriram, né? Então repare que o Tarcísio de Freitas já é lembrado por uma fração significativa das pessoas, mesmo sendo alguém que não tem uma projeção nacional, né? A Michelle Bolsonaro também, o Zema aparece aqui também, o Caiado, enfim, para testar novos nomes, acho que é válido isso, mas fora isso, não tem lógica primeiro turno, né? Agora, aqui é do segundo turno. Do segundo turno, aí já faz sentido, né? Porque é ver qual dos dois, entre os dois, quem que você prefere. E aí, aquilo que a gente já falou, o Bolsonaro ganha aqui 44,4%, a Michelle Bolsonaro também ganha do Lula, o Lula empata numericamente com o Tarcísio de Freitas e ganha do Rogério Marinho, mas ali ganha apertado, ganha ali no talo da margem de erro, né? Como é que variou esse tipo de coisa, né? Deu uma queda na intenção do Bolsonaro e um pequeno aumento na intenção do Lula desde a última coisa, mas ainda está no valor bastante alto do Bolsonaro e ainda está no valor bastante baixo do Lula. Então o Lula vinha caindo bastante aqui, deu uma melhorada por conta do efeito Canadá aí, que, de novo, o Lula esperava um mega efeito Canadá, que ia recuperar a popularidade dele completamente, e não foi o que aconteceu. Deu um efeitozinho, mas só isso daí mesmo, né? Então deu uma diminuição aqui. Outra coisa importante de ver aqui, a mesma coisa você observa aqui com o Tarcísio e com a Michelle. Então o Lula estava pior e deu uma melhorada aqui, e a Michelle piorou um pouquinho, mas muito pouca coisa, fez pouca diferença no final das contas. A Michelle também estava empatada na última pesquisa com ele, embora empatada no limite da margem de erro, né? A mesma coisa com o Tarcísio. O Tarcísio estava na frente do Lula, embora também na margem de erro, e agora ficou empatado numericamente. Uma pequena diferença no final das contas, né? Outra coisa interessante é a aprovação do governo Lula, que também teve uma mudança aqui, ó. Se você vê a aprovação do governo Lula, é o mesmo efeito que a gente estava observando nas outras pesquisas todas, por isso que eu falo que tem um quê parecido com as outras pesquisas, de uma pequena movimentação aqui, basicamente dentro da margem de erro aqui, para menos e para mais aqui na aprovação do Lula, mas é só isso mesmo. A grande expectativa que o Lula tinha de que isso faria uma diferença enorme, que isso ia conseguir mudar as pessoas, que é todo mundo voltar a gostar do Lula, essa meu amigo, essa já foi, né?
Então, não tem nenhuma grande novidade nessa pesquisa, a não ser a coisa que eu acho impressionante nessa história toda e que eu falo para vocês. Esse é o grande fracasso desse pessoal, porque o grande objetivo deles com essa coisa toda era justamente fazer com que a população deixasse de gostar do Bolsonaro. O que eles querem é isso, é matar politicamente o bolsonarismo. E não estão conseguindo, cara. O Lula, quando estava equivalente, quando estava sendo processado e coisa e tal, na cadeia, essa coisa toda, o Lula estava com a popularidade lá embaixo. Inclusive, todo mundo chamava ele de defunto político. Acabou, o Lula morreu politicamente, né? Justamente por quê? Porque todo mundo viu a corrupção, né? A corrupção do Lula foi muito evidente, foi muito óbvio. E aqui, nesse caso, eles estão querendo inventar essa história do golpe, que não pega com ninguém, todo mundo percebeu que não teve isso, e estão tentando culpar o Bolsonaro por esse tipo de coisa, o que não tem nenhuma lógica no final das contas, né? Então, o que chama atenção é isso. Essa tentativa meio desesperada do STF, da esquerda, de tirar Bolsonaro da vida política a todo custo, isso está cobrando um preço na credibilidade da instituição e não está conseguindo atingir o objetivo, que é o objetivo exatamente de evitar que o povo goste de Bolsonaro, de fazer o povo deixar de gostar do Bolsonaro, né? Enfim, é lógico, ainda vai atingir o objetivo, possivelmente, né, se eles realmente condenarem Bolsonaro, se não houver alguma reviravolta nesse caso contra o Bolsonaro aqui no Brasil, consegue impedir ele de participar das eleições do ano que vem, mas isso é uma coisa irrelevante na política, como eu expliquei para vocês. Por quê? Porque a tendência é a direita ganhar em 2026, e a direita ganhando vai indicar ministro do STF, e em muito pouco tempo a gente vai ter um STF de direita e vai resolver esse troço todo, né? O erro que eles continuam cometendo nessa história é tratar a direita como um fenômeno passageiro que vai acabar. Quer ver um outro caso disso? Olha só o Haddad falando aqui. Ó. Trump é temporário e o Brasil não pode ser quintal de ninguém, né? O Haddad falando que o Trump é temporário, o Trump vai passar. Eu não sei se o Haddad sabe, mas o Haddad vai passar antes do Trump, né? O Haddad muito provavelmente não dura a partir de 2026. O Trump fica pelo menos até 2028. Mas eles estão cometendo o erro, tanto no caso do Bolsonaro quanto no caso do Trump, de achar que eliminando o Trump, eliminando o Bolsonaro, eles acabam com o problema. E não é isso que é a verdade. O que há é realmente uma mudança, um realinhamento da sociedade. Então, impreterivelmente, pode não ser agora, pode demorar mais um tempo, mas a direita vai chegar ao poder novamente, vai fazer a coisa correta mais adiante. O Bolsonaro vai voltar a comandar o país em algum momento do futuro, mesmo que não seja em 2026. Eu acho que botar o Bolsonaro em 2026 seria uma ótima medida. Por quê? Porque já permitiria que essa coisa andasse mais rápido. Você satisfazer a mensagem popular, satisfazer o interesse popular é sempre a melhor política. Deixa o povo decidir. Agora, se vai ser em 2026, se vai ser em 2030 e coisa e tal, eu não sei. Esse pessoal está se apegando nessa história de que não, que Bolsonaro, vamos destruir Bolsonaro com esse processo, e eles não vão não, tá? Não vão destruir não. Podem impedir ele de participar de eleição, pode ser que continuem nessa história, mas vão acabar se queimando a instituição do STF e sem resolver o problema. A população vai continuar indo para a direita. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, curta, compartilhe e não deixe de ir para este vídeo, para que alcance mais pessoas.